O assunto nosso hoje é um coração ofendido. O texto que nós separamos é Provérbios capítulo 18, versículo 19, que diz assim: O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Os termos ofensa e ofendido são usados em relação à postura negativa que uma pessoa adota após ter sido afrontada, de modo que ela peca em atitude, palavra ou ação, e geralmente continua pecando, porque desenvolve amargura e ressentimento com relação ao indivíduo ou à situação que a ofendeu. Uma ofensa vai além de um momento de aborrecimento causado por um comentário casual de alguém ou pela grosseria de um estranho. Muitas igrejas, ministérios, casamentos, famílias, sociedades, organizações já se dividiram ou acabaram por causa das ofensas. Pessoas hoje estão perdendo sua herança espiritual como milagres, curas, libertações, bênçãos e não conseguem alcançar os seus propósitos em Deus porque estão ofendidas. O motivo que faz com que algumas pessoas venham até abandonar a igreja é porque elas se sentem ofendidas por alguém ou por alguma norma da igreja. Se ninguém se ofendesse, nossas igrejas hoje estariam cheias. Mas infelizmente não é assim que acontece. Mas o que é uma ofensa? A palavra que mais aparece no Novo Testamento para ofensa é a palavra escândalo. Dela surgiu a palavra escândalo. Esse termo significa vara para isca ou armadilha, indicando uma ocasião para queda ou tropeço. É algo que ofende. No Evangelho de Mateus, escândalo é traduzida como pedra de tropeço. Mateus 16, 23 diz assim: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. A ofensa é uma armadilha do inimigo. Ele deseja roubar o seu propósito e o seu destino, a sua herança espiritual e natural, a sua unidade familiar e a harmonia espiritual com os seus irmãos e irmãs em Cristo. Ele deseja não apenas te enganar, mas também fazer com que você venha perecer espiritual, mental, emocional e fisicamente. Por essa razão, busca fazer com que você fique magoado não apenas com outras pessoas, mas também com o próprio Deus. Às vezes, até pessoas que você nunca esperaria que ela ficasse ofendida, acabam cedendo, como foi o caso de João Batista. No fim de seu ministério, quando estava preso, ele acabou se ofendendo. Sua fé entrou em crise e começou a duvidar se realmente Jesus era o Messias. João então enviou 2 de seus discípulos a Jesus para perguntar: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus instrui aqueles discípulos para que contassem a João os sinais e milagres que ele fazia, como prova de que ele era o verdadeiro Messias. Jesus encerrou dizendo: Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quer dizer, escandalizo, fazer tropeçar. Jesus estava dizendo: digam a João que não se ofenda comigo, porque a ofensa pode fazê-lo tropeçar na sua fé, ou até mesmo levá-lo a afastar de mim, fazendo com que, nesse caso, o meu propósito de ter vindo à terra seja invalidado. Hoje, muitas pessoas ficam ofendidas com Deus, porque Ele ainda não respondeu suas orações, porque não as curou, por alguma adversidade que estão sofrendo, da qual Ele ainda não as livrou, ou por outras razões. Essas pessoas passam a ver Deus como um obstáculo, em vez de percebê-lo como a maior fonte de vida e poder que dispõe em meio às tribulações. Elas cedem às murmurações e a duvidar se Deus realmente as ama. Nós temos as ofensas não intencionais. Muitos irmãos ficam ofendidos com palavras, atitudes do pastor ou de seus líderes, os quais nunca tiveram a intenção
ou o objetivo de ofendê-las. Alguns exemplos. Fiquei ofendido porque o pastor passou por mim e não me cumprimentou. Fiquei ofendido porque a mensagem que foi pregada há um mês era uma indireta para mim. Fiquei ofendido porque você não orou por mim, mas mandou outra pessoa vir orar. Fiquei ofendido porque você não foi me visitar quando eu estava doente. Fiquei ofendido porque você não me separou para servir no ministério. Fiquei ofendido porque você não foi na minha festa. Infelizmente, é comum nas igrejas as pessoas permitirem que as ofensas fervilhem em seu interior, sem nunca resolvê-las. Por isso, muitas estão fracassadas e sofrem de várias doenças. Existe ainda pessoas que se sentem ofendidas porque não suportam ver outras pessoas felizes, abençoadas ou sendo amadas. Ficam ofendidas pela riqueza e prosperidade de outras pessoas. Ficam ofendidas pela outra pessoa ter um trabalho melhor que o dela. Ficam ofendidas pela outra pessoa ser mais inteligente. E assim a lista de argumentos dos ofendidos continua. Eu quero falar de algumas verdades importantes sobre as ofensas. A primeira verdade é que as ofensas são inevitáveis em um mundo decaído. Lucas capítulo 17, versículo 1 diz assim: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Nesta afirmação, Jesus disse que é impossível que não se tenha escândalos. Isso acontece como resultado da queda do homem e da natureza pecaminosa que os seres humanos herdaram. As ofensas tornaram-se uma parte inevitável e dolorosa dos relacionamentos humanos. Contudo, quando aceitamos a Cristo, somos reconciliados com Deus e nos tornamos seus filhos. Recebemos uma nova natureza e precisamos a cada dia viver de acordo com ela. Por isso precisamos aprender a lidar com as ofensas de forma madura. Elas continuarão a vir sobre nós, porém temos que estar determinados a não ficarmos ofendidos. A segunda verdade é que todos serão ofendidos em palavras e atos. Em algum momento seremos ofendidos. Em casa você vai ser ofendido pelo seu esposo, você vai ser ofendida pela sua esposa, você vai ser ofendido pelos seus filhos, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe. Na escola você vai ser ofendido por um colega, você pode ser ofendido pelo seu professor. No trabalho você vai ser ofendido pelo seu chefe. Na igreja você vai ser ofendido por um líder. Contudo, devemos entender que na maioria dos casos, as pessoas por quem nós somos ofendidos nem mesmo sabem que nos ofenderam. Também ofendemos as pessoas sem perceber que o fizemos. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a abandonar as ofensas para vivermos livres da amargura e em paz com as pessoas. Romanos 12, 17 e 18 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A terceira verdade é que as ofensas são instrutivas para nós. O que isso quer dizer? As ofensas irão revelar o que está dentro do nosso coração. Às vezes, pensamos que estamos progredindo na maturidade espiritual, mas quando somos ofendidos e reagimos de forma ruim e sofremos com aquilo, isto nos mostra que somos imaturos e que o nosso coração está ferido. Portanto, quando ficamos ofendidos, devemos usar as circunstâncias para o bem em nossa vida, permitindo que ela nos instrua sobre a verdadeira condição do nosso ser interior. Qual é a reação daquele que acha que foi afrontado? Ignora a pessoa que causou a ofensa, para de falar com ela, termina o relacionamento, atacam a pessoa com insultos e parte para a briga, busca vingança e faz acusações contra a pessoa? Isto é um coração ofendido. A atitude que você tomar
irá mostrar se você é uma pessoa imatura, que termina o relacionamento, grita, briga, busca vingança, ou se você é uma pessoa madura, que busca a reconciliação e perdoa os outros. Quando você for ofendido por alguém, apenas entregue essa ofensa a Deus. Peça a Deus que lhe perdoe por se sentir assim. E siga em frente com a sua vida, sem dizer nada para ninguém. A quarta verdade: é ou não justificável as ofensas? Quando somos ofendidos e tratados injustamente, ou vemos alguém ser maltratado, vão surgir sentimentos de mágoa, raiva, ansiedade, confusão e desespero. Sentimos sentimentos de hostilidade ou angústia. Podem crescer dentro de nós. Você vai atacar aquela pessoa ou você vai guardar aquela situação no seu coração e ela vai se tornar uma ferida. O que importa não é a reação imediata quando você sofre uma ofensa, mas sim o que você vai fazer com ela. Como será a sua reação de agora em diante? Portanto, quer seja justificável ou não o fato de nos sentirmos ofendidos em certa situação, nossa resposta deveria sempre ser escolher perdoar. Se não for assim, nosso coração ficará ressentido ou amargurado, levando às atitudes destrutivas e atos dos quais algum dia nos arrependeremos. A quinta verdade é que as ofensas são um sinal do final dos tempos. Mateus 24, versículo 10 a 12 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. As pessoas hoje não se importam se estão magoando, ofendendo ou maltratando os outros. O que importa é se elas estão felizes e alcançando os seus objetivos. Uma das principais razões do esfriamento do amor é que as ofensas estão se multiplicando à medida que a maldade aumenta entre as pessoas. Quando aumenta a iniquidade, as ofensas levam à frieza do amor. A frieza do amor faz com que o coração fique endurecido. E o coração endurecido produz mais ofensas. É um ciclo vicioso. Muitas pessoas que eram pessoas maduras permitiram que determinadas ofensas entrassem em seu coração. E por não conseguir lidar com aquela afronta, acabaram voltando para os caminhos do mundo e se tornando novamente escravas do pecado. E assim veio destruição na família, sofrimento e doenças e enfermidades. A ofensa do qual eles não conseguiram se libertar tornou-se sua pedra de tropeço e queda. Seu coração ficou contaminado quando caiu na cilada da ofensa do inimigo. Eu quero falar agora sobre a raiz de se apegar a uma ofensa é a imaturidade. Ser facilmente ofendido e permanecer assim são características principais de uma pessoa que é espiritual e emocional imatura. Algumas pessoas escolhem viver em constante imaturidade porque não abandonam uma ofensa. Como resultado, elas estão presas naquela ofensa, a qual controla a sua vida. Efésios 4,14 diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Quero falar sobre algumas características de pessoas imaturas. Elas são facilmente ofendidas pelos outros. Qualquer palavra, qualquer coisa as ofende. São facilmente enganadas por outros. São inseguras. São dominadas por suas emoções.
não conseguem exercer domínio próprio. Ficam ofendidas quando são corrigidas. Ficam ofendidas quando são chamadas a prestar conta de suas responsabilidades e de seus erros. Têm a mente dividida, nunca sabem o que querem. São incapazes de exercer uma liderança eficaz, porque reproduzem a sua imaturidade nos outros. Quando aprendemos a lidar com as ofensas, tratando delas de maneira bíblica, é quando desenvolvemos a maturidade. Eu quero perguntar para você: você hoje está ofendido? Alguma coisa aconteceu no passado que te trouxe alguma ofensa? Você está chateado, está magoado, não perdoa alguém porque um dia esta pessoa te ofendeu? Eu quero te dizer que você não é melhor do que ela, porque com certeza você deve ter ofendido também muitas pessoas. Mas se tem algum sentimento de ofensa no seu coração, peça hoje para Deus tirar isso da sua vida. Peça para Deus mudar, limpar o seu coração e tirar toda ofensa de dentro de você. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.